Vamos começar a nossa videoaula com paródia. Imperialismo vem aí pra dividir a África pra Europa na Conferência de Berlim. Século XX começou e agora é darwinismo pra confundir. Quando entra o social a gente acorda, partilha a África e Oceania e Ásia agora. É darwinismo social para explicar tantas manobras. Primeira Guerra Mundial já tá o pé na porta e Ferdinando vão matar em Sarajevo, onde é a Bósnia. Mas antes disso tudo começar, corrida de armamento na Europa. E alguns países vão se juntar e alianças vão formar. Ai, ai, ai. Tríplice Entente vai chegar com Inglaterra, Rússia e França. Ai, ai, ai. Enquanto Alemanha e Itália e Áustria formam a Tríplice Aliança. Primeira Guerra começou. A Europa é terra de ninguém agora. Mas o Brasil vai participar, mandando ajuda para toda a Europa. Neutro ele vai ficar. Isso é questão para outra prova. A Grande Guerra que marcou um dos grandes conflitos da história, guerra de trincheira e de movimento. Essa foi a Primeira Guerra Mundial da Europa. E assim, nós vamos parar para a nossa explicação da aula e paródia. Então, vamos lá, né? A paródia é uma forma da gente, né, dar uma descontraída e entender o que foi o darwinismo social, o imperialismo, né? É diferente de império, pelo amor de Deus, não confunda império com imperialismo. Império é uma coisa, imperialismo é outra, completamente diferente, tá? Então, olha só, quando a gente fala de imperialismo, né? Eu tô falando, né? O livro tá nos falando, a prova está nos falando, os textos estão nos dizendo que os países da Europa vão fazer uma nova colonização. Aonde? Nos continentes que ainda tem alguma coisa, algum recurso, né, a oferecer para eles. E que recursos são esses? Recursos minerais, mão de obra, né, barata. Lembrando que nós estamos dentro do contexto já da segunda revolução industrial aí, né, mirando a segunda revolução industrial. Então, o que eu preciso entender do imperialismo, né? O imperialismo, ele nada mais foi do que países da Europa que se sentiam superiores a outros países, né? A outros continentes como a África, a Oceania, né? E a Ásia, né? Que também vão sofrer com essa partilha aí, só que a África vai ser dividida entre esses países da Europa, por isso que a gente fala, partilhem a África, e a África vai ser dividida mesmo, igual um queijo suíço, né? Como ela é cheia de, né? Igual a gente vê hoje, aquele queijo todo esburacado, é a África nesse momento. E até hoje, infelizmente, ela sofre as consequências desse imperialismo. Então, o que justifica esse imperialismo? O que diz que o imperialismo, né, pode ser feito? O darwinismo social. Né? Aí fala, é darwinismo social para confundir, né? Quando dentro social a gente acorda, porque através dos estudos de Charles Darwin, as superpotências da época, né? Os países europeus vão se sentir mais avançados, vão se sentir melhores, vão se sentir mais estudados, vão se sentir raças superiores às demais. E que demais são esses? São as pessoas que vivem no continente africano, no continente asiático e ali na Oceania. Então, nós vamos ver aí que a Europa, principalmente a Inglaterra, que é a grande potência do momento, ela vai ditar as regras e vai dizer assim, o negócio é o seguinte, nós somos superiores porque nós somos mais avançados, porque nós vivemos em sociedade, né, como se os outros países não tivessem a cultura e a sociedade deles, né, nem os outros continentes. Mas nós, europeus, somos assim. Então, nós temos que
ir para lá, para África, para Oceania, para Ásia, principalmente para África, levar a nossa cultura, levar o que nós temos de melhor. E isso vai dar muitos conflitos, né? E nós vamos ver isso mais para frente em outros assuntos, em outros bimestres, né? Mas o que você precisa aprender agora é que o darwinismo social vai justificar o imperialismo, tá? Então os dois estão ali juntinhos, tá bom? Primeira Guerra. A Primeira Guerra, ela foi um acontecimento, né? Vamos dizer, Primeira Guerra Mundial. Ela é chamada de a Grande Guerra. Por que ela é chamada de Primeira Guerra pra gente? Porque quem estudou esse acontecimento pós, né? Bem depois, os historiadores que estudaram depois, deram o nome de Primeira Guerra, porque logo depois teve a Segunda Guerra Mundial, né? Só que a Primeira Guerra, antes de ser chamada de Primeira Guerra, ela foi chamada de a Grande Guerra. Mas, professor, o Brasil não participou da Primeira Guerra Mundial? O Brasil ele participou mandando ajuda, recursos, é o que está no livro de vocês. A participação do Brasil foi essa, tá? Ele não vai para frente de batalha. Aí, nós temos lá o símbolo da Primeira Guerra Mundial, que eu trabalhei com vocês em sala de aula, né? Qual é o símbolo da Primeira Guerra Mundial? É chamada de Guerra de Trincheiras e Guerra de Movimento. Então, ela começa com a Guerra de Trincheiras, onde os soldados ficam ali, né, paradinhos nas suas trincheiras e atirando pro outro lado, né? Mais para frente, no decorrer da guerra, que eles vão começar a se movimentar estrategicamente, né, invadindo o território um do outro. Aí o que acontece após a Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha sai como uma grande rival, como nós vimos em sala de aula, tipo assim, ela é a culpada da Primeira Guerra Mundial. Eles culpam, né, a Alemanha lá naquele documento da Liga das Nações, e o mapa da Europa muda, gente. O mapa da Europa muda. O que ele era uma coisa antes, ele passa a ser outra coisa agora. Assim, o mapa muda, porque territórios, né, são anexados ali. Alguns países vão perder territórios. Lembra lá da Revolução Russa, né, com Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa, né? Então, a Rússia vai perder territórios, né, para outros países, acho que para a Alemanha, se eu não me engano. Aqui, depois eu dou uma olhadinha e confirmo com vocês, né? Então, estudem isso, tá? A prova não está difícil. Prestem atenção na revolta da vacina. Vou fazer um videozinho sobre a revolta da vacina para vocês, tá bom? Qual qual presidente que estava no governo durante a revolta da vacina? Né? O que aquela charge da revolta da vacina representa? Vocês têm que estudar, né? Estudem lá a folhinha com Francisco Ferdinando, a sua esposa e o carinha que matou eles, né? O estudante revoltado. E tem uma questão que vocês têm que ficar atentos sobre a política do café com leite. Vocês vão ter que estudar isso daí, tá? No livro, é matéria, bora estudar, tá bom? E dúvidas, deixem aqui no grupo do WhatsApp e eu vou deixar agora a questão da revolta da vacina para vocês, tá bom? Próximo vídeo.